Alô, você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje nós vamos calcular o limite de quando x tende a 1 de x à quarta mais x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 5, usando apenas as propriedades de limite, justificando cada etapa. Se você gostou dessa ideia, assina a lista de presença dessa videoaula, deixando um joinha neste vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito. Agora pega seu lápis e seu caderno e vem comigo. Vamos lá, nós temos aqui uma divisão. A primeira coisa que a gente detecta é uma divisão. E é uma divisão entre dois polinômios. Então, este polinômio, esta divisão, só faz sentido se x ao quadrado mais 5 for diferente de zero. Ou seja, se x ao quadrado for diferente de menos 5. Como este termo aqui é negativo e este termo aqui está elevado a uma potência quadrática, isso aqui nunca vai acontecer, certo? Porque todo número elevado a um expoente par sempre vai ser positivo. Então, a gente pode calcular este limite aqui com bastante tranquilidade, porque o domínio dessa função racional aqui é o conjunto dos números reais. Já que o domínio é o conjunto dos números reais, eu posso usar o limite da razão com muita tranquilidade. Então, aqui eu vou colocar lá em cima no numerador o limite quando x tende a 1 de x à quarta mais x ao quadrado menos 1 sobre, e aqui embaixo eu vou distribuir com o mesmo limitando, que é x tendendo a 1, de x ao quadrado mais 5, e aqui eu vou colocar que eu estou usando o limite, a propriedade do limite da razão. Certinho? Porque o exercício pediu para a gente justificar cada etapa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui em cima, olha, tem o limite da soma, aqui embaixo também o da soma, e aqui o da diferença. Então, eu vou usar duas propriedades, tá ok? Usando estas duas propriedades, como que fica o numerador? O numerador a gente vai distribuir, vai ficar limite quando x tende a 1 do x à quarta, mais o limite quando x tende a 1 do x ao quadrado, menos o limite quando x tende a 1 da constante 1. E aqui embaixo a gente também vai distribuir, olha, vai ficar limite quando x tende a 1 de x ao quadrado, mais o limite quando x tende a 1 de 5. Observe que o limitando, ele é o mesmo para todas as parcelas. E aqui eu vou colocar que eu usei as duas propriedades, o limite da soma e da diferença, certinho? Na próxima etapa, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar tanto este termo aqui, que eu vou colocar de rosa, quanto este aqui, porque ambos envolvem o limite da função constante. Na verdade, a gente sabe que o limite da constante é a própria constante. E aqui, que eu vou circular de verde, eu tenho o limite da potência. Lembrando que esta potência aqui, que eu vou colocar como um asterisco, é exatamente igual a essa outra potência aqui, que eu vou colocar como um asterisco. Então, aqui, pelo limite da potência, o que eu tenho? Eu posso manter o limite quando x tende a 1 do monômio x, e eu vou elevar a quarta potência. Aqui também, a mesma coisa, limite quando x tende a 1 do monômio x, e lá em cima eu vou elevar ao quadrado. Aqui, como eu estou usando o limite da constante, fica a própria constante. E aqui embaixo fica igual a segunda parcela do numerador, limite quando x tende a 1 elevado ao quadrado, mais o limite da constante 5, que é igual à própria constante. Então, aqui eu usei o limite da potência, a propriedade, né, do limite da potência, e da função constante, ou da própria constante, que é um número real. Se você não conhece essas propriedades de cor, eu te convido a clicar aqui no canto superior direito, onde eu
ensino você com uma videoaula específica e eu especifico quais são as propriedades de limites que nós podemos usar para calcular limites. Agora eu vou finalizar calculando então o limite do monômio x, aqui, aqui e aqui. Nós sabemos que quem manda no limite do monômio é o limitando, então neste caso aqui quem vai mandar nestes limites é o 1. Então, na minha próxima etapa, eu vou apagar aqui em cima. Na minha próxima etapa, então, este limite aqui vira 1, só que é 1 elevado à quarta, mais este outro aqui também é 1, porque o limitando é 1, então quem manda no limite quando nós temos o monômio é o limitando, aqui ao quadrado, menos o 1 da constante, certo? Aqui embaixo, novamente, o 1 ao quadrado, mais o 5 da constante. E aqui eu vou colocar que eu usei a propriedade do limite do monômio. Então, agora, nesta próxima etapa, como eu já tenho só números na minha expressão, eu não preciso mais usar propriedades de limite, certo? Então, eu já posso calcular o valor do limite da minha função. Então, eu tenho aqui 1/4 mais 1 ao quadrado menos 1, e aqui embaixo eu tenho 1 ao quadrado mais 5. Este 1 com este 1, eles são simétricos, então quando a gente soma um número com o seu simétrico vai dar 0. Logo, isso daqui é 1 sobre 6. Então, só para ficar bonitinho e a gente dar a nossa solução do nosso problema, porque nós fizemos várias etapas aqui da descrição do problema, né? Eu vou colocar aqui, ó, portanto, símbolo de conclusão na matemática, a proposta que me foi dada é o limite quando x tende a 1 de x² mais x² menos 1 sobre x² mais 5 é igual a 1/6. E aí tá a resolução. Deixa nos comentários se você teve alguma dúvida a respeito da resolução deste problema. Não se esqueça de deixar um gostei nessa videoaula para ajudar o trabalho da professora e de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração!